Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. No estudo prévio desta série das epístolas de Paulo, e particularmente abordando a epístola aos Gálatas, eu mencionei como Paulo começou esta epístola introduzindo-se como um apóstolo treinado pelo próprio Jesus Cristo. Então vejamos aí brevemente, Gálatas 1, versículo 12, diz assim: porque eu não recebi, não aprendi de algum homem, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E por isso ele, nessa explicação, está a introduzir o tema da justificação. Vejam, por exemplo, no capítulo 1, versículo 4, dizendo acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Pai. Aí diz que Jesus Cristo se entregou, voluntariamente se entregou, de acordo com a vontade do Pai. Aqui vê-se uma colaboração entre os dois, o Pai e o Filho. Uma colaboração que é a vontade do Pai e o Filho o fez voluntariamente. Depois lemos também, no versículo 6, diz assim Paulo: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Estamos a passar... Estavam estas pessoas na área de Gálatas, Paulo estava admirado que estavam passando para outro evangelho diferente. E depois, no capítulo 2, versículo 1, diz assim, que ele foi a Jerusalém. Ora, isto sabemos que diz aqui, 14 anos depois, sabemos que foi à conferência que é mencionada em Atos, capítulo 15. Isto foi no ano 49 da Era Corrente, para resolver a situação criada por, entre aspas, falsos cristãos, que tinham entrado na igreja secretamente, com o fim de reduzir as pessoas, ou reduzir a nós, de volta à escravidão. É como leem no versículo 4, Gálatas 2, versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram, isto é, que secretamente entraram, com o fim de espreitar a vossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. E depois, adicionalmente, Paulo também, no versículo 11, menciona quando, porém, Cefas, isto é, Pedro, veio a Antioquia, quando Pedro veio a Antioquia, e ele, o próprio Pedro, não se comportou corretamente de acordo com a verdade do Evangelho. É o que diz aqui no versículo 11. Diz assim que resisti-lhe face a face, porque se tornara irrepreensível, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, e eles estavam a conduzir-se de uma maneira que não era de acordo com o Evangelho. Como se lê no versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, diz Paulo, eu disse a Pedro, a Cefas, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Dizendo, continuando no versículo 15, nós judeus, por natureza, isto é, porque somos descendentes judaicos, e não pecadores dentre os gentios. Isto era uma maneira que os judeus pensavam, olha, nós somos judeus, por isso não somos pecadores.
sabendo, continuando a ler no versículo 16, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras de lei, e sim mediante a fé de Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé de Cristo Jesus e não por obras de lei, pois por obras de lei ninguém será justificado. Foi aqui que paramos no estudo prévio. E por isso estamos a ver aqui que Paulo corrigiu Pedro publicamente, confirmando que nós, judeus por natureza, como Paulo estava a referir-se aos judeus, reconhecemos que não somos declarados justos por obras de lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Por isso, este versículo merece um estudo um pouco mais detalhado e ser lido com mais cuidado. E é o que eu vou começar hoje e vamos dedicar um bocado de tempo a entendermos este versículo mais corretamente. Então vou ler este versículo de novo, sabendo, contudo, que o homem, isto é, o ser humano, nós, seres humanos, não somos justificados, isto é, não somos declarados justos perante Deus, não somos reconciliados com Deus, não somos considerados sem pecado por obras de lei. Obras de qualquer lei. Qualquer lei não paga a transgressão dessa lei. Nenhuma lei paga a transgressão da lei. Por isso diz aqui, não somos justificados por obras da lei ou de lei. Não somos. E sim, somos justificados mediante a fé de Cristo, como devia de ser traduzido mais corretamente. A fé de Cristo. Por isso é que diz também, além da fé de Cristo, temos crido em Cristo. Por isso é que somos justificados pela fé de Cristo e, além disso, também cremos em Cristo. Por isso vê-se claramente que não podia ser a fé em Cristo e também cremos em Cristo. Por isso vemos mediante a fé de Cristo, somos justificados pela fé de Cristo. Isto é um assunto que vou abordar um bocadinho mais detalhadamente daqui a uns momentos. Somos justificados mediante a fé de Cristo. E além disso, também cremos em Cristo. Acreditamos que o que Ele fez é suficiente para nós. Para quê? Para que fôssemos justificados pela fé de Cristo. Acreditamos em Cristo que somos justificados pela fé dele e não por obras de lei. Pois por obras de lei ninguém será justificado. Paulo está aqui a dizer uma coisa como se estivesse a explicar e a reexplicar este ponto para ser bem sublinhado e bem entendido. Noutras palavras, irmãos, acreditamos em Cristo que o que Ele fez é suficiente por nós. E o que é que Ele fez? O que é que Ele fez? Ele morreu por nós. Ele deu a sua vida por nós. Deu o seu sangue por nós. E fez isso na fé que o Pai o ressuscitaria. Acreditando, confiando que o Pai o ressuscitaria. Jesus Cristo fez isso em completa confiança que o Pai o ressuscitaria. Por isso somos justificados, somos feitos sem pecados, de graça, pela bondade, pelo carinho, pelo amor, que é a vontade do Pai, e também Jesus Cristo fez de livre vontade, de dar a sua vida por nós. E por isso, agora, uma vez que estamos perdoados, não podemos agora desobedecer às leis de Deus. Por isso, acreditar em Cristo, que a fé dele nos justifica, é uma parte do passo que temos que ter, temos que acreditar.
Mas, além disso, uma vez que acreditamos que Ele nos perdoa, não podemos continuar a pecar. E por isso, precisamos de ter um compromisso de vir agora a obedecer a Deus, e isso é parte deste processo todo de salvação. Por isso, não é só crer em Jesus e seremos salvos. Em outras palavras, fé no sacrifício de Jesus Cristo não é simplesmente um exercício mental de crer. Ou, em outras palavras, não é a lei ou a graça, mas é a lei e a graça. Porque a lei tem uma função e a graça tem outra função diferente. A lei diz o que é o pecado. Ou, em outras palavras, a lei define o que é certo e o que é errado. Não justifica, não perdoa. A lei define o que é certo e o que é errado. A lei declara o que Deus espera que nós façamos. Vocês sabem, se você obedece a uma lei de trânsito, ou seja que for, obedecer à lei de trânsito não paga a multa da sua infração prévia. Não paga a multa. Se você desobedeceu, por exemplo, à fiscalização eletrónica, você recebe uma multa e você não paga essa multa dizendo, olha, agora estou a obedecer à fiscalização eletrónica. Está claro que não, você vai ter que pagar a multa. E se você continuar a quebrar a fiscalização eletrónica, como um irmão me ensinou no outro dia, não só recebemos mais multas, mas vamos ter pontos marcados na nossa habilitação até um ponto que possamos chegar a perder a nossa autorização de estar a guiar o carro. Queridos irmãos, pondo de outra maneira, obedecer à lei não paga a multa. Obedecer à lei é o que você deve fazer. Agora tem uma multa. Tem que pagar a multa. Mas obedecer a lei não paga a multa. Em outras palavras, você não é justificado, não é feito correto perante Deus obedecendo à lei. Porque a lei define o pecado. Veja comigo, se faz favor, em Romanos, capítulo 3, versículo 20. Diz assim: porque, visto que ninguém será justificado mediante dele, isto é, mediante Deus, por obras da lei. Você não paga a multa obedecendo à lei. Em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. A lei nos diz o que é o pecado. A lei define, está a definir o que é o pecado. Veja em Romanos, capítulo 4, versículo 15. Diz assim, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Se a lei não dissesse, olha, você nesta estrada aqui não pode guiar a mais de 60 km por hora, se não houvesse esse sinal, essa sinalização, essa lei, você podia passar por lá uma velocidade maior. Porquê? Porque sem lei não haveria transgressão. Mas quando há transgressão, há uma multa. Digamos assim, há uma ira, há uma multa. É o que diz aqui. A lei suscita a ira, suscita uma multa, suscita uma coisa que temos que pagar. Mas onde não há lei, também não há transgressão. É o que está a dizer. A função da lei de Deus, queridos irmãos, por exemplo, os 10 mandamentos, não é perdoar. Estão a entender? A função da lei de Deus não é perdoar.
a função da lei de Deus não é pagar a multa. E também nem é a função da lei cerimonial, a lei de sacrifícios, não é a função dessa lei pagar os nossos pecados. A lei cerimonial de sacrifícios era simplesmente uma analogia, uma metáfora que apontava para Cristo. E por isso, repetindo de novo, o propósito da lei de condução, ou das leis da aviação, ou das leis de navegação no mar, não é para pagar a multa. O propósito dessas leis é para podermos guiar na estrada sem termos problemas nenhuns, com segurança, para ninguém se machucar. A razão das leis da aviação é podermos voar sem acidentes. A razão das leis de navegação nos mares, nos oceanos, é para podermos navegar sem acidentes. E por isso, reconhecemos que não obedecer à lei pode, em muitos casos, causar um acidente. Eu tive um acidente em Boa Vista. Eu estava a seguir na estrada. Tudo muito bem. Tinha a minha prioridade. E outra pessoa veio, não parou no sinal que dizia pare e foi, bateu no meu carro. Causou danos que ainda hoje estou a sofrer aqui no meu ombro e graças a Deus não foi nada pior, porque o carro foi um completo desastre. Foi uma proteção de Deus para mim, sim. Mas houve este sofrimento, esta despesa de carros, ele também certamente sofreu danos. Porquê? Porque desobedeceu à lei. Ora, obedecer à lei agora de futuro e parar sempre quando diz pare, não vai reparar ou pagar uma multa ou qualquer reparo das coisas do passado. Por isso, a lei é para o nosso bem. A lei é para a nossa proteção. A lei é para termos uma boa vida saudável e alegre. Por isso, obras de lei, isto é, guardar a lei, observar a lei, qualquer lei, nunca pagam a pena de quebrar a lei, a multa. Por isso, as leis de Deus, os 10 mandamentos, ou mesmo as leis cerimoniais, não pagam o salário do pecado. Ora, pense bem. Vamos pensar. Por favor, pensem cuidadosamente aqui o seguinte. Se nós fôssemos justificados por obediência a qualquer lei, aos 10 mandamentos, ou à lei cerimonial, ou seja, se nós fôssemos feitos justos perante Deus por obediência a qualquer lei, então por que é que Jesus Cristo teve que morrer pelos nossos pecados? Se houvesse uma lei que pagasse a multa do pecado, o salário do pecado, que é a morte, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Se houvesse uma lei que pagasse isso, então, por que é que Jesus Cristo teve que se esvaziar da forma de Deus, como lemos em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 a 7, para vir a ser um homem e para se humilhar voluntariamente? Não foi forçado. Fez isso voluntariamente, por amor dele para conosco, até morrer. Por que é que ele fez isso? Se havia uma lei que pagasse pelos nossos pecados, então por que é que ele teve que fazer isso?
Por que essa dor? Por que esse sofrimento? E outro ponto. Se Deus pudesse alterar a lei, como pessoas dizem, olha, agora Jesus Cristo sofreu por nós, morreu por nós, por isso não precisamos de obedecer a lei. Quer dizer que então Deus está a alterar a lei? Se Deus pudesse alterar a lei, por que não o fez antes de Jesus Cristo morrer? Assim Jesus Cristo não precisava de morrer. Mas Deus deu e fez as suas leis. Por quê? Porque a lei é boa. A lei é boa. É para o nosso bem. É para o bem de todos. E por isso Deus, Ele próprio, obedece à lei dele. Não quebra a lei. Não é como alguns governantes dizem, olha, porque eu sou o presidente, agora a lei não é aplicável a mim, porque eu sou mais importante que a lei. Nunca! Nem Deus faz isso. Deus está sempre submisso à lei dele, porque a lei dele é para o nosso bem. E por isso é que Jesus Cristo teve que morrer. Porquê? Porque Deus está submisso à lei. E Deus não altera a lei, porque a lei é boa. Por isso concluímos, irmãos, que Jesus Cristo teve que morrer pelos nossos pecados. Porque nenhuma obediência a qualquer lei nos justifica dos pecados do passado. Agora, olhem para isto. Qualquer indicação de esforço humano por si próprio para o propósito de ganhar ou merecer a salvação é legalismo. Aí está uma definição cristã do que é legalismo. Legalismo, ou obras de lei, é um esforço que nós podemos obedecer a qualquer lei com o propósito de ganhar ou merecer a salvação. Isto é, de pagar os nossos pecados. Nenhuma lei paga pelos pecados. A ideia de que uma lei paga pelos nossos pecados é legalismo. É obras de lei. Só o sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício dele dar o seu sangue, dele dar a sua vida. Porquê? Porque ele confiou que o Pai o ressuscitaria. Teve fé que o Pai ressuscitaria. A fé de Cristo, só o sacrifício de Cristo, só a fé de Cristo é que pode perdoar os nossos pecados. E por isso é a bondade de Deus. Entre outras bondades. Então, como a lei é para o nosso bem, é uma bondade, é uma graça de Deus. A lei é para o nosso bem, é uma bondade de Deus para nós, a sua lei. A lei é uma graça. E por isso não é a lei ou a graça, porque a lei é graça. E a graça de Deus, por isso, inclui, entre outras bondades e vários atos de amor, em que a lei define o que é amor, a graça de Deus, por isso, inclui o perdão de Deus que nós não merecemos. É o seu dom de misericórdia e perdão. É a justificação que recebemos de graça, pela bondade de Deus e de Jesus Cristo para connosco. Porquê? Porque Jesus Cristo teve fé, teve confiança que o Pai o ressuscitaria e ele então fez isso para nós. Morreu, deu o seu sangue para nós, em confiança que o Pai lhe daria a vida de volta a ele, porque ele fez isso sem pecado. E por isso assim Deus nos demonstra como Deus é. Como é que Deus é?
Deus é cheio de graça. É cheio de bondade e carinho para nós. Deus é cheio de amor para com o próximo, para conosco. É cheio de perdão. É cheio de misericórdia. E agora pense bem. Nós devemos ser como Deus é. Devemos ser filhos de Deus, não é? E por isso, somos nós também cheios de graça, cheios de amor, cheios de perdão para com o próximo, porque Deus nunca nos força. Deus nos dá livre arbítrio. E por isso, Deus demonstra para nós amor e nós, em retorno, por causa do amor dele para conosco, queremos, de livre vontade, fazer o que ele diz para nós fazermos, a vontade dele, que é para o nosso bem. Não é a vontade dele para os caprichos dele, ou para as ideias esquisitas dele, é a vontade dele para o nosso bem. Porque a lei de Deus é para o nosso bem. Não é para os caprichos dele, não é para as suas exigências que não são para o nosso bem. Não, a lei de Deus é para o nosso bem. Os 10 mandamentos são para o nosso bem. Por isso, uma vez mais, não é a lei ou a graça, mas é a lei e a graça. Ambos são para o nosso bem. Ambos são dons de Deus. A lei é um dom de Deus para o nosso bem. Imaginem como o mundo seria se todos só obedecessem a um dos 10 mandamentos. Por exemplo, não matem. Como o mundo seria se ninguém matasse. Se ninguém, como Jesus Cristo, aumentou ou magnificou a lei de que não assassinem, porque na verdade é não assassinar. Imagine o que a lei, como é que a vida no mundo seria se todos obedecêssemos a essa lei, não assassinem. Não haveria mais guerras. Não haveria mais pessoas a dizerem mal uns dos outros. Porque como Jesus Cristo amplificou a lei, disse que se você está a dizer mal do outro, ou está zangado com o outro, você está a assassinar o outro, está a machucar o outro espiritualmente. Ora, isso é só obedecer a uma lei, quanto mais as outras todas. Uma vez mais, Romanos 7, versículo 7. Romanos 7, versículo 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. De modo nenhum. Eu não teria conhecido pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás. A lei nos diz o que é o pecado. Paulo está a demonstrar perante as suas epístolas que a lei é para revelar o pecado. E onde não há lei, não há quebra de lei. Como eu expliquei. Se uma estrada não tem um sinal a dizer que você só pode guiar aqui abaixo de 60 km por hora, se não tem a sinal, se não tem lei nessa secção da estrada, você então pode andar a 80. Mas se tem lá uma lei a dizer que você só pode guiar a 60 km, ir acima de 60, você está a quebrar a lei nesse trecho, nessa secção da estrada. Por isso, aonde não há lei, não há quebra de lei. Veja primeiro João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3,
versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. É tão claro, irmãos. É tão claro. O pecado é quebrar a lei. O pecado é estar debaixo da lei. O pecado é estar sob a lei. Porque estar sob a lei, sob a pena da lei, é porque pecamos, é porque a quebramos. Se eu estou a andar dentro dos limites de velocidade corretos, não estou debaixo dessa lei. Não estou debaixo da pena dessa lei, porque estou a obedecer à lei. Assim, a lei, irmãos, tem dois poderes. Pensem bem. A lei tem dois poderes. Primeiro, a lei tem o poder de identificar o pecado. E segundo, a lei tem o poder de determinar o castigo do pecador. A lei de Deus determina o castigo do pecador, a morte. Romanos 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. E depois também, em Romanos 7, acabamos de ler há pouco o versículo 7, Romanos 7, versículo 7, vamos ler agora o versículo 8 e 9, que diz: Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Se não há lei, não há pecado. Se não há lei, não há transgressão da lei. Versículo 9. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, isto é o mandamento, a lei, reviveu o pecado e eu morri. Porquê? Porque eu quebrei a lei. E por isso eu morri. Porquê? Porque o salário do pecado é a morte. O salário de quebrar a lei de Deus, espiritual, é a morte. Mas porquê a lei? Veja no mesmo capítulo, Romanos 7, mas veja no versículo 12, que diz assim: por consequente, a lei é santa. E o mandamento, os 10 mandamentos de Deus, os mandamentos de Deus, santo e justo e bom. O mandamento de Deus, a instrução de Deus, é santa, é justa e é boa. Não há nada errado com as leis de Deus. Versículo 14, porque sabemos que a lei é espiritual. A lei de Deus é espiritual. Todavia, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porquê? Porque eu sou um pecador, eu sou um ser humano. Você peca, eu peco. Todos nós pecamos. Mas temos que nos arrepender. E temos que esforçar a viver o caminho certo. Veja, por exemplo, em Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19. Vamos ler, então, versículo 7 a 10, inicialmente. Salmos, capítulo 19. Começando a ler no versículo 7, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que é errado na lei de Deus? Não é nada errado na lei de Deus. Porque diz a lei é perfeita. E Jesus Cristo diz: sejam perfeitos como Deus é perfeito. O que é Deus? Deus é amor. A lei é amor. A lei é perfeita. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Você quer ser uma pessoa alegre? Obedeça às leis de Deus. Você está triste?
Você tem um peso no coração? Tá? Você tem um peso no coração? Se você tem, é porque está a quebrar algures as leis de Deus. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Por isso, peça a Deus, aonde é que eu estou a quebrar a sua lei? Porque eu estou infeliz. Porque eu não estou contente. Qual é a lei de Deus que eu estou a quebrar? Porque se você está a obedecer a lei de Deus, dentro do seu coração, você vai ter alegria. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Se não há paz em você ou na sua família, é porque algum ou alguém está a quebrar a lei de Deus. Versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O temor de Deus. O temor de Deus. Quantas vezes eu tenho falado acerca do círculo virtuoso que começa com o temor de Deus e obediência e fé em Cristo e praticar, receber o Espírito Santo e pôr nessa prática, conforme estamos no temor de Deus, a continuar nesse caminho, vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro. A lei de Deus é mais desejável do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o desfilar dos favos. Além disso, versículo 11. Por eles, isto é, por guardar os mandamentos de Deus, se admoesta o teu servo. Somos corrigidos. Irmãos, se você não está feliz, se está uma coisa a pesar no seu coração, por gentileza, examine-se a si próprio. Não esteja a examinar o outro. Não é responsabilidade de examinar o outro. Lembra-se que o fruto do Espírito de Deus é amor, alegria, paz. E qual é o nono? É domínio de si mesmo. Leia em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. O último desses é domínio de si mesmo. Note que não diz domínio do próprio. Do próximo, perdão. Não diz domínio do próximo. Diz domínio de si mesmo. Temos que ter domínio de nós próprios. Não é dominar a outra pessoa. O Pai não está a dominar Jesus Cristo. Não está a dizer, Jesus Cristo, tens que fazer o que eu estou a dizer. Não. Jesus Cristo fez a vontade do Pai voluntariamente. Por quê? Porque a vontade do Pai é para o bem de todos. Como disse, não é para um capricho ou para uma paixão do Pai. Não, é para o bem de todos. Igualmente, Cristo morreu pela Igreja. Por quê? Para o bem da Igreja. Para fazer a Igreja, a santificar a Igreja, para ela estar sem mácula. Como lemos em Efésios 5, à volta de 23 ou 24, ou coisa assim. Ou não, talvez 26 ou 27, perdão. Jesus Cristo fez isso. De livre vontade. Porque não foi obrigado. E porquê é que fez isso? Porque Ele tem amor por nós e nós devemos de imitar a Cristo e fazer o mesmo por amor do próximo. De livre vontade. Não é fazer uma exigência a outros, não é domínio dos outros, mas é domínio de nós próprios. Se nós estamos a fazer uma demanda
que não é de acordo com as leis de Deus, precisamos de analisar. E se essa demanda está a causar problemas, porque não é de acordo com a lei de Deus, e se essa demanda, por causa está a causar problemas, está a fazer você triste, então você precisa se examinar e ver aonde está a fazer uma coisa incorreta. Porque quando você faz ou obedece às leis de Deus, como diz no versículo 11, em guardar os mandamentos de Deus, há grande recompensa. Queridos irmãos, vai haver uma recompensa, um galardão. A vida eterna é uma dávida, grátis. Mas em cima, além da vida eterna, há um galardão. Isso é outro assunto. Versículo 12. Por isso pergunta, quem há que possa discernir as próprias faltas? Se você está triste, você consegue examinar-se e discernir os seus próprios erros? E depois, o Salmo de David diz, absolve-me das que me estão ocultas. Pai, David está a pedir, ajuda-me a ver os meus pecados que estão ocultos que eu não vejo. É como se fosse este ponto cego na minha vida cristã. Pai, ajude-me, abra a minha mente a ver este grande pecado que eu tenho que eu não consigo ver. Absolve-me destes pecados que estão ocultos. Por favor, você está a pedir a Deus, por favor, Pai, ajude-me a ver o meu pecado para não ser arrogante, não ser soberbo, mas ser humilde. Eu, domínio de si mesmo, domínio de mim, e submeter-me e ver, submeter-me às leis de Deus e ver aonde é que eu estou a pecar, estou a causar, por causa desse pecado, problemas e dificuldades em outros, e por isso é que eu não estou feliz. Ajuda-me, Pai. Voltando à instrução de Paulo. A lei não é um remédio, não é uma cura para pagar o pecado. A lei indica o pecado e indica o castigo do pecador. E um deles é ser infeliz, é estar triste, porque vai haver um juízo. E se não nos arrependermos, sabemos qual é o destino final. Por isso a lei só nos condena se estamos debaixo da lei. Estão a entender? A lei só nos condena, só nos está a fazer o nosso coração assim triste, se estamos a quebrar a lei. Quando estamos a quebrar a lei, estamos debaixo da pena da lei. Estamos debaixo da lei. Visto que a lei não paga o pecado. O único método do nosso pecado ser pago, a única maneira de sermos justificados perante Deus, ou nas palavras do nosso pecado ser pago, é pela fé de Cristo. Pelo que Ele fez, pelo seu sangue que Ele deu, pela morte, por ter morrido por nós. Porque Ele teve fé, porque Ele acreditou no Pai, teve fé que isto ia dar um bom fruto, um bom resultado. E não por obras minhas, ou tuas, ou nossas, ou vossas, da lei. É a fé de Jesus Cristo, a fé dele nos dar a sua vida, a fé dele dar o seu sangue enquanto éramos pecadores,
essa fé dele, esse amor e bondade, essa graça dele, que nos perdoa e nos põe no caminho da vida. Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu enquanto éramos pecadores. E nós devemos de perdoar os outros enquanto os outros ainda são pecadores. Versículo 9. Romanos 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue de Cristo, nós somos feitos justos perante Deus, somos feitos de roupas brancas perante Deus, sem pecado, pelo sangue de Cristo. Seremos no futuro salvos da ira se nós agora começarmos a praticar e obedecer. Seremos, porque estamos a viver esta nova vida, este novo eu. E por isso é que diz em Romanos 3, versículo 28. Leiam aqui Romanos 3, versículo 28. Diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé de Cristo, independente das obras da lei. Tantas vezes que Paulo está a dizer isto, mas por outro lado, também está a dizer que uma vez que estamos justificados, estamos perdoados pelo que Cristo fez, agora temos que viver esta vida nova. Não podemos continuar a quebrar a lei, por exemplo, do trânsito, ou o que seja for, não podemos continuar, mas temos que agora nos manter no caminho da vida. Por isso é que diz em Romanos, capítulo 2, versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados ao fim de contas, ao fim da vida. Sim, somos justificados agora pela fé de Cristo, mas agora, uma vez que estamos justificados, isto é, que estamos limpos, temos que nos manter no caminho, porque senão voltamos a ter o pecado, então requer um sacrifício de Cristo uma segunda vez. Ele não vai sacrificar uma segunda vez. Não vai morrer uma segunda vez. Por isso é que diz, no versículo 13 de Romanos 2, os que praticam a lei hão de ser justificados. Veem que é ambos, é a lei e a graça, de mão dada, e não um ou outro. Vejam em Gálatas capítulo 2, versículo 17. Agora vamos que concluímos, como eu disse, explicando claramente o versículo 16. Vamos agora andar para a frente com o versículo 17. E nós também, aqui o que Paulo diz no versículo 17. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Isto é, nós que somos feitos justos pelo sacrifício de Jesus Cristo, podemos continuar a pecar, porque então Jesus Cristo nos perdoa, e por isso, olha, é só aceitar Cristo e estás perdoado, podes viver da maneira que quer e que te apetece. Não, porque então estamos a fazer Cristo um ministro do pecado. Isso não é o caso. Note bem, Paulo está a declarar que, sendo justificado pela fé, pelo sacrifício de Jesus Cristo,
em vez de ser justificado pelos nossos esforços humanos, não quer dizer, não significa que estamos livres para pecar. Lembrem-se, Paulo estava a falar no contexto da situação de Pedro. Lembram-se da situação de Pedro no versículo 12? Que vieram alguns da parte de Tiago e Pedro e que estavam a ser hipócritas, isto é, a pecadores nessa situação, e estavam a demonstrar um certo favoritismo, que é pecado, pois assim os judeus, como diz no versículo 15 de capítulo 2, que diz, nós judeus por natureza, não pecadores dentre os judeus, os judeus que se consideravam, olha, nós não somos pecadores. Agora Pedro e aqueles que vieram de Tiago, esses judeus, também se tinham achado pecadores. Vê-se no versículo 17. Fomos nós mesmos também achados pecadores. Foram achados pecadores. Como? Porque estavam a ser hipócritas à frente de outras pessoas. Então a pergunta, por isso, no versículo 17 é Cristo o ministro do pecado? Está claro que não. A graça vem da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Salvador Jesus Cristo, como lemos no capítulo 1, versículo 3, e aqui vemos claramente que Cristo não está a encorajar as pessoas a pecarem. Dizer, olha, estão perdoados, por isso podem continuar a pecar. Não. Sim, somos justificados pela fé de Cristo. Mas isso não nos dá uma justificativa de agora continuar a pecar. Porquê? Porque se nós nos continuarmos no mesmo caminho do pecado, nós vamos continuar a ser achados como pecadores. E temos que nos arrepender. Temos que arrepender. Por isso é que lemos em Romanos 2, versículo 13. Os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Temos que praticar a lei. Uma vez mais, ambos, a lei e a graça, são dons de Deus. Cada um destes dons tem a sua própria função. A lei demonstra o caminho da vida. E tem uma multa. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. A graça, por outro lado, nos põe de volta no caminho da vida quando pecamos. De graça, gratuitamente. A lei demonstra o caminho da vida. Mas quando pecamos e nos desviamos do caminho da vida, a graça nos põe de volta no caminho da vida gratuitamente. O sacrifício de Jesus Cristo, a fé de Cristo, nos põe de volta no caminho da vida. A graça de Jesus Cristo paga a multa, ou, noutras palavras, nos ressuscita da morte, em vez de estarmos mortos para sempre, e assim seremos ressuscitados. Então, continuando a ler em Gálatas capítulo 2, versículo 18, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constitui transgressor. O que é que destruímos? O velho eu. Quando eu reconheço e sou batizado e digo, olha, eu vou viver o caminho novo, eu vou viver o novo eu. E por isso estou a destruir o velho eu, a velha maneira de viver. Por isso é que diz, mas se torno a edificar aquilo que destruí, isto é o velho homem, a mim mesmo estou constituindo transgressor. Romanos 6, versículo 1 a 6. Veja aí, Romanos 6, versículo 1 a 6. Está a falar que somos batizados e então somos batizados para viver uma nova vida. Em novidade de vida, como diz no versículo 4 de Romanos 6. Vê-se aí o simbolismo do batismo. Está claro que Paulo, de maneira nenhuma, está a dizer ou a indicar que a lei de Deus está abolida. Nada disso. Nada disso. Paulo faz bem claro
que Cristo veio nos salvar dos nossos pecados e não para continuarmos nos nossos pecados. Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados e não para continuarmos nos nossos pecados. Paulo não é negativo acerca da lei de Deus. Nem ele está a dizer que não devemos obedecer à lei de Deus. O que Paulo está a combater é a crença de certas pessoas que a obediência à lei com a nossa própria força, essa crença das pessoas que dizem, olha, isso é que vai justificar a pessoa. E Paulo está a dizer, não, não é. A obediência à lei não nos justifica. O judaísmo, esses judeus que vinham, que estavam a desviar para outro evangelho, estavam a dizer a necessidade de que eram justificados pela lei. Isto é, que a lei nos ganhava aceitação de Deus. Isso é legalismo. E por isso então diz no versículo 19, Gálatas, capítulo 2, versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Morri para a lei. O quê? Para a condenação da lei. Porque não vou pecar mais. Não vou ter o velho eu. Quando me batizei, comprometi-me no batismo a obedecer, arrependi-me. Arrepender de quê? De pecar. E o que é o pecado? A quebra da lei. E por isso, em Colossenses capítulo 3, descreve muito claramente, do versículo 1 a versículo 16, recomendo que façam um estudo cuidadoso de Colossenses 3, versículo 1 até o versículo 16, a dizer que estamos mortos, estamos batizados, estamos mortos ao caminho errado, estamos submissos à vontade de Deus sem condições. Porquê? Porque a vontade de Deus é para o nosso bem. Uma vez mais, não é um capricho ou uma arrogância que Deus quer que faças isto porque é uma ideia que Ele tem. Não. As leis de Deus são para o nosso bem. E por isso em Colossenses 3, versículo 4 e 5 diz, fazei morrer a natureza humana. Por exemplo, cobiça, que é a idolatria. E depois fala acerca de, começando no versículo 16 até o versículo 14, da bondade e da misericórdia de Deus e como precisamos de mudar. E depois diz que o ponto final disto tudo é o amor. E, irmãos, a lei de Deus é amor. Diz assim em Colossenses 3, versículo 16, o vínculo da perfeição é o amor. Uma vez mais, irmãos, estou a repetir. Mas estou a repetir porque vivemos num mundo em que esta ideia está muito arraizada, está muito forte. E estou a repetir de novo. A única chave para nós sermos justos, isto é, para nós sermos justificados, para nós sermos limpos perante Deus, a única chave para os nossos pecados serem pagos, a única chave para sermos comprados de volta da morte para podermos ter vida, isto é, para ressuscitarmos, a única chave para isso, o único pagamento para isso, é a fé de Cristo, o sangue de Cristo, a morte dele por nós, que fez isso pela fé dele. E por isso temos que nos arrepender, porque ele pagou essa multa. Agora não podemos continuar a quebrar as leis de Deus, os 10 mandamentos e outras também, não é só os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são, digamos assim, o ponto básico. Há outras leis de Deus também. Por isso, continuando no versículo 20, logo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, logo, já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E por isso temos que o imitar. Temos que ter Cristo em nós. Cristo tem que viver em nós. Temos que viver como ele viveu. E versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Segue-se que morreu Cristo em vão. E, queridos irmãos, então aqui vemos um ponto lindo, na Epístola aos Gálatas. E este ponto, queridos irmãos, é que somos justificados de graça. De graça. Não são minhas obras, nem são as minhas obras de fé, porque a minha fé é inútil. A minha fé não tem valor nenhum. A minha fé não vale nada, mas é a fé de Cristo. E eu acredito que a fé dele é suficiente para mim, para você e para nós todos. Mas que maravilhosa epístola de esperança a todos nós é esta Epístola aos Gálatas.